nos acompanham pelas mídias virtuais, que tenhamos uma ótima noite. Os nossos recados primeiros são de agradecimento. Conseguimos entregar para mais de 400 famílias 3 cestas básicas que vão, de maneira que a gente vai ter a nossa ceia de Natal com menos culpa, né? Doamos alguma coisa para que muitas pessoas possam ter o mínimo possível para passar a sua noite de Natal. Nós temos um único recado. Nós teremos um recesso de final de ano. Paz e Amor trabalha. Acho que eu preciso esperar aqui. O Paz e Amor trabalha direto, né? Nós não paramos nunca. Os únicos dias que o Paz e Amor fecha suas portas são 24, 25 e 31 de dezembro e dia 1º de janeiro, onde todos os trabalhadores estarão com suas famílias, não é verdade? Então, se recordam que os demais dias teremos não só presencialmente, como também virtualmente. Hoje, com grande alegria, nossa amiga Rosana Román estará fazendo, minha irmã Loira, estará fazendo para nós a palestra, e ela vai falar sobre o Natal, sobre Jesus. Então, do Evangelho, capítulo 11, a realeza de Jesus, item 4. O reino de Jesus não é deste mundo, isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e incluindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Do livro que todo mundo tem que ter na cabeceira, Vigiai e Orai, ditado pelo Espírito Irmão José, um sábio. Vigiai e Orai. O Carlos Bacelli é quem psicografou. Nós escolhemos o tema Jesus. Nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava à beira de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão, foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Na vida, em quase tudo tão semelhante à tua, falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele o fez. Coisa simples, né? É o que nós estamos tentando a cada dia. Assim, eu convido a todos agora que fechem seus olhos e vamos todos rogar a Deus, a Jesus nosso Mestre, aos mentores dessa casa, aos espíritos amigos que estão conosco nessa noite, que envolva a nossa querida Rosana, para que ela possa trazer, como sempre, a palavra de Jesus de uma maneira suave e doce, verdadeira nos seus atos, como nós a conhecemos. Que Jesus possa nos abençoar, que cada um que aqui veio em busca de um motivo possa encontrá-lo em seu coração. Assim seja, graças a Deus.
começar a aumentar um pouquinho, né? Aumentar acho que um pouquinho só. Isso. Obrigada. Boa noite a todos e a todos que nos assistem pelas mídias sociais. Agradecendo a minha irmã Morena, a Tânia e as demais irmãs também, e a todos que aqui estão, para nesse banquete que é essa noite que nós vamos falar de Jesus. Essa época é alegre, é gostoso, não é? As ruas iluminadas, passamos outro dia pela Paulista, toda ela iluminada, as nossas casas decoradas, essa correria do dia a dia, sacolas, mercados, o que vamos fazer na ceia, os presentes, as cartinhas do Papai Noel, enfim, uma época festiva, se não a mais festiva do calendário. E refletimos sobre isso, como é gostoso estarmos nessa época e nos proporcionar, na noite de Natal, a reunião da família, com aqueles que mais amamos, as confraternizações dos amigos, das empresas, das escolas, enfim, todo esse clima natalino, as músicas que nos deixam mais sensíveis. Mas, e o aniversariante? Nós já compramos o presente do aniversariante? Alguém já comprou? Dá tempo. As lojas vão ficar abertas até meia-noite. É tão interessante, não é? Porque, claro, é tão gostoso presentear, é tão gostoso abraçar. Mas e o aniversariante? Ele vai estar na nossa ceia de Natal? Ele vai estar presente no dia de Natal? Porque, com certeza, ele vai bater de porta em porta. Enfim, ele é o aniversariante. Tem luzes, tem decoração, tem flores, tem um banquete, tem presentes. E Jesus? Pensando nisso, eu fiquei aqui. O que eu vou dar para Jesus? Espera lá. Presente material, a gente pode dar sim, de uma outra maneira. Mas o presente somos nós. Eu me reportei que nós estamos aqui de domingo a domingo, nas palestras. E com certeza, em cada palestra que nós aqui estamos, ouvindo o Evangelho de Jesus, nós podemos realmente destacar um presente que a gente pode dar para Jesus. Porque quanto aprendizado, não é? Quantas vezes nós chegamos aqui tão desanimados, e aí ouvindo o Evangelho de Jesus, através de todo o decorrer do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que quantas lições aqui apresentadas parece que caem justamente para nós. Quando diz assim, um pouco da paciência, puxa, a paciência, né? A benevolência, quando nos diz sobre a afabilidade, quando nos diz sobre o perdão, quando nos diz sobre a fé, a resiliência, a resignação, quando nos diz sobre todo esse decorrer do Evangelho. E aí pensamos, será que neste Natal nós não poderíamos convidar alguém que momentaneamente nos tira a paz, para que a gente possa ter um pouco mais de paciência com essa pessoa? Alguém que realmente às vezes diz, eu não consigo nem mais ouvir a voz. Mas temos a paciência de ouvir alguém, um ente querido, que não é muito caro. Será que nesse Natal nós não temos que também pensar nas mágoas que guardamos durante esse ano, de algumas situações, de alguma pessoa? E é neste Natal que nós vamos nos reportar, nos reconciliar, como diz o próprio texto, antes de vir ao altar de Jesus, vai reconciliar-te com o teu próximo. Será que não tem ninguém que a gente está magoado? Acho que não. Todo mundo aqui, que bom. Tem alguém que a gente precisa perdoar? Silêncio absoluto. Puxa,
Quantas vezes a gente diz, puxa vida, aquela pessoa realmente, né, não foi legal comigo. E a gente fica guardando aquela mágoa, aquele ressentimento e não perdoa. Por anos, por meses, por dias. Será que neste Natal não é hora da gente mandar uma mensagem, dar uma ligadinha, desejar um Feliz Natal de coração? Será que nesse Natal, quantas vezes nós estivemos aqui no momento de aflição e quando víamos bem-aventurados aflitos, percebíamos que quando nós acalmamos o nosso coração, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. E aí nós saímos daqui bem melhores. Será que não podemos aliviar o coração de alguém aflito? Ouvindo essa pessoa, olhando para essa pessoa, visitando, por que não? Temos tempo ainda. Será que não é hora de a gente se exercitar um pouquinho mais de fé? Quantas vezes a gente esteve aqui ouvindo sobre a fé que remove montanhas? E aí a gente ainda chega no final do ano e diz, as coisas não deram certo este ano. Caramba, eu fui no Paz e Amor o ano inteiro. Tomei o passe, água fluidificada, o Evangelho. E parece que as coisas não se resolveram. Não é hora de a gente pensar um pouquinho mais sobre a fé? Essa fé raciocinada, essa fé que faz acreditar que tudo passa e que quando nós realmente movemos as montanhas, que são os nossos medos, os nossos pessimismos, que são às vezes as nossas acomodações, o nosso objetivo se realiza? Será que também não é momento de a gente pensar um pouquinho sobre a caridade, como a Tânia bem colocou, não é? Porque o Natal é todo dia, a gente já ouviu tantas vezes essa mensagem. E às vezes nós temos um banquete enorme na nossa casa. E sabemos que Jesus ele vai estar em todas as casas, em todos os lares, e mesmo aquele que não tem um teto. Será que não é hora de dividir um pouco, multiplicar, melhor dizendo, o que já possuímos? Será que nesses dias, quando estamos aí atravessando a rua, nas praças, aqui próximo mesmo, quantas crianças, quantas famílias sentadas ao relento, e nós com sacolas, correndo para lá e para cá? Será que não é hora de olhar para um desses nossos irmãos? Porque Jesus está lá. Ele é o Natal. E a gente doar algo, doar com o coração. Doar não porque é Natal, doar porque ele é o nosso irmão. Será que nesse Natal nós não temos que nos resignar diante de tantas imperfeições? Porque nós pensamos o seguinte, vamos reunir a família. Natal é da família. Reunir, de repente nós reunimos 5, 10, 20, 30, às vezes 40 pessoas na mesma casa. Cada um num canto. Cada um no celular. Um olhando para o outro e falando, mas se eu soubesse que ele vinha, eu não estava aqui. Quando na realidade, outro dia ouvimos essa frase e ficou marcada. Não é reunir a família, é unir a família. Somos todos diferentes, o próprio Evangelho já diz. Então, quando nós unimos a nossa família na ceia do Natal, aonde existe um banquete maior ou um banquete menor, não importa. Mas, realmente, na hora de felicitarmos o outro no Feliz Natal, não é um simples Feliz Natal. É reconhecer que o outro, apesar das imperfeições, como nós a possuímos, estamos nos unindo por um objetivo, que é o amor. Falando no amor, puxa vida.
será que a gente não tem um bocadinho de amor para doar para alguém? Ah, mas eu dou. Eu dou para o meu pai, para o meu marido, para o meu filho. Sim. Mas estender esse amor a mais pessoas. E como nós vamos estender esse amor a mais pessoas? Realmente, é externando isso de alguma maneira. Numa palavra, num sorriso, num olhar, ouvir. Se não der tempo, uma vibração, uma oração. Tem mais um detalhe. E na hora do parabéns, o que nós vamos fazer? Porque o aniversariante, todos nós aqui fazemos aniversário. E gostamos do parabéns, não gostamos? E na hora, à meia-noite, do aniversário de Jesus? Porque muitas vezes tem o presépio, olha, lá está, pequenininho, tem uma foto de Jesus, tem árvore de Natal, mas à meia-noite, vamos lembrar de Jesus? Muitas vezes, dependendo do número de pessoas, não dá para se fazer uma prece. Pessoas de religiões diferentes, pessoas, né, de formas diferentes, que veem diferente, mas no silêncio, nós podemos sim fazer uma prece. Podemos sim felicitar Jesus. Podemos dizer a Ele, parabéns, Jesus, por mais um ano. Por mais um ano que estamos juntos. Por mais um ano em que o seu Evangelho, como disse o texto que a Tânia leu, do irmão José, nós podemos ser igual a Ele, sim. Porque isso que nós aqui estamos todas as sextas-feiras é para aprender um pouco mais do Evangelho. Aprender, apreender e, principalmente, vivenciar o Evangelho de Jesus. Que nós possamos, neste Natal, como diz, eu vou até ler aqui, a frase de Emmanuel. Natal é a promessa da fraternidade e paz que nos inspira a servir e a amar, mesmo diante de tantas imperfeições. Porque Jesus, ele não é mais um personagem da história do calendário. Ele mudou o calendário da humanidade. Ele dividiu o calendário da humanidade. Ele nasce todos os dias para nós. Todos os dias, enquanto nos levantamos, agradecemos a Deus, nosso Pai, e esquecemos de falar sobre isso. Será que no instante desse dia tão festivo, não é tempo de agradecer? Agradecer a vida, agradecer a família, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer principalmente a oportunidade de aprender mais sobre o Evangelho de Jesus, estar mais próximo dele todos os dias, quando nós refletimos sobre o que podemos melhorar. E aí também diz o seguinte: a verdadeira mensagem de Natal de Jesus não é nascer e renascer na manjedoura. Desculpem. É que Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma todos os dias, os novos começos não farão sentido. Porque Jesus nasce todos os dias na nossa vida. Então, este dia tão importante de todos os anos, que é o Natal, que nós possamos sim renascer junto com Jesus, refletir o que eu posso melhorar, o que eu posso dar de presente para Jesus, que eu tenho certeza que todos nós aqui temos algo a ofertar a Jesus. Se for material, ao nosso próximo. Se for espiritual, o nosso sentimento, o nosso perdão, a nossa paciência. Mas principalmente o nosso amor. Esse amor que não precisa ser falar em muitas palavras, mas em sentir, no olhar, em sentir quando nós fomos abraçar os nossos entes queridos, quando fomos lembrar daqueles que já partiram para a pátria espiritual, quando fomos lembrar daquele nosso irmão que está na rua e que precisa também
de ser felicitado com o Feliz Natal. E é dessa forma que nós nos despedimos nesta noite, nesse banquete, desejando a todos um Feliz Natal. Natal com Jesus e de Jesus. Que o banquete seja, sim, das guloseimas deliciosas que todos nós saboreamos, mas que seja um banquete espiritual, de amor, de união, de paz, de fraternidade e, principalmente, de estar com Jesus diante de quando olharmos para cada um que estiver conosco na noite de Natal. Gratidão, Feliz Natal. E assim, queridos irmãos, agradecendo a Rosana por tão linda palestra, por um ensinamento tão gostoso, tão acolhedor, vamos então, nesse momento, fechando os nossos olhos, descruzando braços e pernas, ficando numa posição confortável, e vamos nos ligando a Deus, a Jesus, nosso mestre amigo, aos mentores dessa casa e ao nosso mentor individual. Nesse momento, queridos irmãos, vamos todos unidos em pensamento, fazendo uma caravana fraterna, envolvendo de amor, primeiramente, essa casa que nos acolhe com tanto carinho, que ela seja envolvida pelo nosso amor, pelo nosso carinho, pedindo sempre proteção e as bênçãos divinas sobre ela. Que essas bênçãos se estendam também pelas co-irmãs Caspagem, Guaianazes, Crepado e Ferraz de Vasconcelos. E assim, essas três casas envolvidas nesse amor, vamos envolvendo também as urnas que se encontram na entrada, envolvendo os nomes que ali deixamos dos encarnados, dos desencarnados, com muito amor e carinho. E assim, fraternalmente, vamos agora emanando uma luz de muito amor ao nosso planetinha querido, ao nosso planeta Terra. Jesus, o seu governador, que envolva cada país, cada continente, com a sua luz, com o seu amor e com sua proteção, levando a cada coração humano que ali habita sempre a esperança de um dia melhor, a fé, que envolva também com muito amor os governantes, para que eles possam fazer sempre o melhor pela população que está ali sob sua tutela. E assim, envolvendo esse planeta em tanto amor e carinho, pois é a nossa casa, vamos assim voltando e vamos caminhando, e mentalmente vamos passando pelas ruas, como bem a Rosana nos falou, vamos envolvendo nossos irmãozinhos ali, moradores de rua, com suas famílias, ou às vezes com sua solidão, que sejam envolvidos com muito amor, que possam receber o pão material de mãos fraternas e o pão espiritual, envolvendo-os em proteção e amor. Nessa caminhada, nós vamos passando também pelos locais onde aqueles irmãozinhos se encontram no vício das drogas, para que eles possam ser envolvidos pelo nosso amor, para que tenham força de pedir ajuda e sair dessa situação. Pedimos também força a seus familiares, para que possamos ampará-los, ajudar, para que um dia eles consigam se reintegrar à sociedade.
Nessa nossa caminhada, também vamos passando pelos hospitais. Nesse momento em que o mundo se enche de tanto amor, que possamos levar a cada leito o nosso abraço carinhoso, a nossa prece, para aqueles irmãozinhos que se encontram no pronto-socorro, nas enfermarias, nos quartos, nas UTIs, nos centros cirúrgicos, sejam envoltos pela proteção de Bezerra de Menezes, pelo nosso carinho. Que essa proteção envolva também as equipes de médicos e enfermeiros, para que ali cuide com muito carinho desses nossos irmãos. Nessa nossa caminhada, nós vamos passando também pelas casas de acolhida de crianças, orfanatos, para que aqueles pequenos que ali já estão numa prova, sem suas famílias, que sejam acolhidos por padrinhos, que sejam acolhidos pelos funcionários que ali trabalham, levando muito amor a eles, para que possam crescer firmes, fortes e valorosos, envoltos em amor. Na nossa caminhada, passamos também pelas casas de repouso, onde os vovôs e as vovós se encontram ali muitas vezes, sem um abraço de um familiar, que possam receber abraços amigos de pessoas que ali os acolham e os envolvam em muito carinho. Nessa nossa caminhada, também vamos lembrar daqueles nossos irmãos reclusos nos presídios. Não nos cabe julgar, que eles possam receber o carinho, o perdão, se perdoarem e encontrarem um caminho de luz, um caminho de regeneração. E assim, nessa nossa caminhada também, vamos envolvendo o nosso lar, os nossos familiares. Vamos imaginando cada canto e recanto do nosso lar, que ele seja envolvido em muito amor, em muita luz, em muita proteção, que as equipes amoráveis ali adentro, fazendo toda a limpeza dos miasmas, pensamentos negativos que de forma equivocada deixamos ali adentrar. E vamos envolvendo todos os nossos familiares, principalmente aquele que às vezes não temos muita afinidade, aquele que nos trazem os maiores desafios, que eles sejam envoltos no amor de Cristo e no nosso carinho. E assim, irmãos, agora que doamos o nosso carinho, o nosso amor, chegou o momento de receber. E os médiuns que carinhosamente se prepararam, nesse momento, vão aplicar a terapia do passe. Eles não vão encostar, eles vão somente envolvê-los em muita luz. E assim essa energia salutar, ela vem em forma de uma luz branca e adentra o alto de nossa cabeça, envolvendo assim o nosso coronário. Essa luz envolve com muita proteção e ela chega ao nosso frontal, limpando todos os nossos pensamentos, purificando os nossos pensamentos, para que eles possam ser envoltos nessa luz e que possam ser todos higienizados. Essa luz desce, ela chega agora ao nosso laríngeo, ela envolve todo o nosso aparelho fonador, limpando todas as nossas palavras, porque a palavra é como uma flecha, após atirada não tem volta. Então, nesse momento ela é limpa, e que possamos sempre lembrar desse momento, para que as nossas palavras sejam doces, sejam compreensivas. Essa luz, ela desce agora ao nosso peito num róseo maravilhoso. Esse róseo envolve o nosso coração
recebe muita luz e transmite também muita luz de amor. Assim somos envolvidos pelo amor de Cristo. E esse amor, ele desce agora até o nosso gástrico e se transforma num verde esmeralda, limpando ali essa zona que muitas vezes deixamos acoplar enfermidades, porque levamos para o nosso gástrico todo o nervoso, toda a ansiedade, toda a raiva, toda a mágoa, ela fica ali. Então, nesse momento, todas as equipes, elas estão limpando esse nosso gástrico, retirando dali toda energia negativa. Se por acaso algum irmãozinho estiver ali acoplado, ele será encaminhado ao Hospital Alvorada para todo o tratamento necessário. Essa luz também pega o nosso esplênico, envolvendo todos os órgãos, fazendo uma limpeza em cada órgão, para que possamos sempre ter uma saúde física e perispiritual. Essa luz envolve agora o genésico, o grande centro, criador da vida. Vai descendo também pelas nossas pernas, passando pela planta de nossos pés, subindo pela parte posterior de nossas pernas e chegando à nossa coluna vertebral. Nesse momento, é envolvida, a nossa coluna é envolvida vértebra por vértebra, nos deixando assim seguir firmes, fortes e valorosos. Essa luz, ela caminha e envolve novamente a nossa cabeça, o nosso cérebro, formando assim então uma luz maravilhosa, nos envolvendo numa energia que nos traz muita paz, muita saúde. E assim, queridos irmãos, envoltos nessa energia, mas eternos pedintes que somos, nesse momento, pedimos às equipes de Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides, aos biólogos e médicos da espiritualidade, aos caboclos, índios, pretinhos e pretinhas velhas, que envolvam nesse momento as nossas águas. Se você não trouxe o seu vasilhame, não se preocupe. Imagine aquele vasilhame que fica lá na sua geladeira, o seu filtro, aquele copo com água que você leva para a sua cabeceira, sua garrafinha. Nesse momento, essas equipes buscam junto à natureza, nas suas folhas, flores, frutos, raízes, nas florestas, nas cachoeiras límpidas, nos rios caudalosos e tranquilos, todos os remédios que necessitamos. Esses remédios são encaminhados à espiritualidade e nos laboratórios são macerados, são transformados em medicamentos e colocados em nossas águas dentro de nossas necessidades. Se estamos tomando algum remédio prescrito pelos médicos aqui do físico, vamos continuar tomando esse remédio com essa água bendita, precedido de uma prece e de um agradecimento, pois ali encontro o trabalho de equipes amoráveis que incansavelmente na espiritualidade fazem esse trabalho amoroso por nós. E assim, essa água, com muito respeito, será sendo tomada gole a gole, um pouquinho por dia, até quando pudermos voltar na próxima semana e fluidificar novamente nossas águas. Que agradecidos que estamos, assim vamos chegando ao término do nosso trabalho, agradecendo primeiramente Deus, nosso Pai, que nos deu a vida, a força e a oportunidade
de não desistirmos e estarmos aqui. A Jesus, nosso mestre, amigo, protetor, que nos ampara e acolhe e nos carrega no colo nos momentos mais difíceis. Aos mentores dessa casa bendita e ao nosso mentor espiritual, que está sempre nos intuindo no bem. E assim, agradecido, irmãos, comemorando o aniversariante dessa semana tão querido, vamos mentalmente fazendo a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Deus, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixais cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal, pois em Ti é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Queridos irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Que vocês tenham paz, cheguem tranquilos e em segurança em vossos lares. E em nome da Casa de Paz e Amor, um Natal de muita luz, de muita paz, com todos os seus familiares. E até a próxima semana. Paz e amor em Jesus.